E aí galera, beleza, mais vídeo. E gente, dessa vez falar sobre autoridade. E o melhor exemplo para dar é Jesus. E tem um texto em Marcos capítulo 1 que fala da tamanha autoridade dele. Todo mundo ficou, meu Deus, quem é esse cara? Ele falava as coisas e ele tinha autoridade, ele vivia aquilo que ele estava pregando. Eu vou ler o texto e vou explicar um pouco melhor. Capítulo 1 de Marcos, verso 22. Fala assim a palavra: E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. No final fala assim, e não como os escribas, porque os escribas falavam uma coisa e eles não viviam aquilo que eles estavam falando. E Jesus ele falava uma coisa e ele tinha autoridade sobre aquilo. Como assim autoridade? Ele vivia o que ele estava pregando, o que ele estava falando. Então a autoridade sobre a palavra é isso. É você falar uma coisa e estar vivendo aquilo que você está falando. Porque não basta você só dizer, isso é errado, você está fazendo isso. Beleza, ninguém é perfeito, você tem que buscar melhorar. Cada vez mais, buscar a santidade, como eu falei em alguns vídeos. E buscar toda a vida melhorar e buscar ter essa autoridade de Jesus. Porque a gente tem que pensar, será que eu sou autoridade? Porque não é julgando, mas para você chegar para uma pessoa, para um amigo seu que tá passando por um momento difícil, ele fez alguma coisa errada, você chegar, mano, não faz isso. Será que você tem essa autoridade? Porque você pode falar e ele chegar pra você, mano, qual foi, velho? Tu tava fazendo isso a mesma coisa, você faz a mesma coisa. Porque às vezes ele pode chegar, mano, tu fazia isso, mano, beleza, eu fazia, eu sou uma nova criatura. Você pode ver, mas você tem que mudar realmente pra dizer isso. Porque não baixei, cara, faz isso e isso, você tá errado nessa parte. Você tá falando algo, você não tá tendo autoridade. Mateus 7 fala pra você tirar a primeira trave do seu olho, pra depois ir lá no seu irmão e tentar tirar o cisco dele. Então você primeiro tem que ter autoridade sobre a palavra, pra chegar pra ele e falar, mano, não faz isso. Porque como eu falei, ele vai chegar pra você e vai falar, cara, tu faz isso. Então você não tem autoridade sobre a palavra. Você tem que ser que nem Jesus, você tem que ter autoridade. Chegar pra alguém e falar, velho, isso, isso e isso. Falar do evangelho, fazer o ID. Como você vai fazer o ID sem ter testemunho? Porque, cara, testemunho é muito importante na vida de um cristão. E como você vai chegar pra uma pessoa e falar isso, isso e isso, e você não ter testemunho? Você só sabe falar. Fala que isso é errado, errado, e nunca busca melhorar. Então a gente tem que buscar melhorar cada vez mais, ter testemunho, ter autoridade sobre a palavra, pra pregar, pra chegar pra uma pessoa e começar a evangelizar. Porque, como falei, não adianta você estar falando, porque você vai estar falando e você tá julgando, cara. Você não tá fazendo sua parte e você tá lá e falando que é certo e errado. Você não tem autoridade pra isso. Todo dia a gente tem que se vigiar, tem que perguntar a si mesmo: será que eu tenho autoridade pra chegar numa pessoa e falar isso tá errado? Então é isso, a gente tem que buscar ter autoridade, buscar ler a palavra de Deus pra saber o que é certo e errado. Porque não adianta você. Porque muita gente hoje escuta uma palavra na igreja, não vai buscar na Bíblia e tá falando lá um bocado de coisa, sabe? Não quer que tá falando, não tem autoridade, só escuta. Tá escutando e tá compartilhando. O pessoal não estuda aquilo e tá compartilhando aquilo. O pessoal e não tem autoridade sobre isso, não faz, só sabe falar. Então a gente tem que buscar ter conhecimento pra, tipo assim, buscar ter conhecimento cada vez mais. Isaías, se eu não me engano, fala que a gente tem que buscar enquanto a gente pode. Porque vamos pensar, tem tantos países aí que a pessoa não tem livre arbítrio assim de religião. Você tem que ser aquela religião e acabou-se. Você pesquisa aí na internet, você vai ver o tanto de cristãos que são mortos porque adoram a Deus. E hoje tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Então, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar. Ixi, tá apagando a luz. A gente tem que buscar a palavra,
como eu falei, Isaías. Porque, cara, um dia pode ser tarde. Então a gente tem que buscar saber o que é certo e errado, ter autoridade sobre a palavra. Buscar santidade cada vez mais. Ele foi santo, então a gente deve ser santo. O significado de santo é separado. A gente tem que ser separado do mundo, separado do pecado. E como eu falei, tô falando isso direto, a gente tem que ser autoridade sobre a palavra. Então, vou deixar esse texto aí, Marcos 1, verso 22. E é isso. Valeu.